Eu vim para cá, para Chapada, buscando o sossego que a cidade grande não dava mais e um bico para ganhar a vida. Falaram que o Zé do Mato estava precisando de ajuda na plantação. Um serviço simples, longe de tudo. Simples. Pois é, eu devia ter desconfiado de quem usa a mata como sobrenome. Quando cheguei, o sol já estava quase sumindo por trás da serra. E a casa de taipa do Zé parecia mais uma casca abandonada do que um lar. O velho era miúdo, de olho fundo, e mal olhava na minha cara. Ele me deu um canto para dormir, um colchão velho no chão da sala e me avisou: aqui tem silêncio, moço, mas quando a lua cresce, o silêncio é a pior coisa que você pode ter. Na hora, achei que era coisa de velho, lenda da roça. Mas a primeira noite chegou e o silêncio sumiu. Ele foi substituído por um som que vinha de dentro da mata. Um uivo rouco, longo, que não era de cachorro, nem de onça, nem de nada que eu conhecia. O Zé não dormia. Ficava sentado na cadeira de balanço, com um terço na mão, e o lampião apagado, só observando o escuro da janela. Na segunda noite, o uivo estava mais perto. Na terceira, senti o cheiro, um odor de bicho morto misturado com suor azedo, e ouvi o arranhar na parede de fora. Foi aí que entendi que o Zé não estava só escondendo um passado. Ele estava sendo caçado. E eu, por estar na casa dele, tinha virado isca. Eu percebi que a criatura não queria só matar. Queria me tomar. Queria entrar em mim, me possuir, me fazer herdar o peso maldito que o Zé carregava há anos. A Chapada do Ceará tem fama de ser assombrada. Mas o que me assombrava não eram fantasmas. Era carne e osso, misturado com maldição e fome antiga. A fera estava me vigiando, sentindo meu medo, e eu sabia que a próxima noite de lua cheia seria o acerto de contas. Virar presa era fácil, virar caçador era suicídio, virar o que vigia a Chapada. Esse era o destino mais terrível. Será que você teria a coragem de ficar? Conta para mim nos comentários. Qual foi a lenda de lobisomem que mais te deixou com medo? Zé me olhava com ódio. Não ódio por mim, mas ódio porque eu estava ali. Porque minha presença tinha agitado o ninho da desgraça. Na manhã seguinte ao primeiro uivo, ele mal falou. Eu tentei ser útil, capinar a roça, juntar a lenha, mas ele me seguia com os olhos vazios. Quando eu peguei a enxada, ele murmurou, a voz como areia. Não adianta força, moço. Se fosse só força, eu já tinha matado o bicho há 20 anos. Eu perguntei o que era. Implorei por um nome. Ele só balançou a cabeça, cuspindo no chão. É o lobisomem, mas não é como nas histórias de velho. Esse bicho não morde e vai embora. Ele espera, ele mira a alma. Ele me contou, sem me contar, sobre a maldição, sobre o erro de família que tinha condenado ele a carregar o fardo. O Zé era a vítima, mas também era o guardião da criatura. E a fera, o que vinha na lua, era a manifestação física do erro dele. Eu senti um frio que não era da Chapada. Era o medo de estar preso num ciclo de terror que não me pertencia. Naquela tarde, enquanto eu tentava consertar uma cerca, encontrei algo que fez meu estômago embrulhar. Não eram pegadas de cachorro nem de lobo. Eram pés. Pés humanos, mas distorcidos, longos, com garras que tinham cavado o barro seco. As marcas vinham da mata e paravam bem na divisa da propriedade, como se a criatura tivesse hesitado antes de pisar no território do Zé. Mas o que me aterrorizou foi o que estava no meio das pegadas. Um tufo de cabelo grosso, preto e ceboso, preso num espinho. Eu não toquei. Só chamei o Zé. Ele veio, olhou e só fez o sinal da cruz. Ele sabe que você está aqui. Ele está te cheirando. Eu perguntei por que ele não ia embora. Por que não abandonava a casa, a roça, o Ceará inteiro? Zé deu uma risada seca e sem humor. Eu tentei. Fui para Fortaleza, tentei sumir no meio da gente, mas o bicho não está preso ao lugar. Ele está preso em mim. Se eu for, ele vai atrás, derrubando tudo no caminho. O que ele quer é a passagem. E eu jurei que ele morre comigo.
Mas agora você chegou, moço, e ele viu uma saída. A revelação me atingiu como um tiro. Eu não era empregado, eu era o substituto. O bicho não queria matar o Zé. Queria transferir a maldição, livrar-se do corpo cansado do velho e entrar em alguém novo, forte. Eu senti um pânico gelado. Eu tinha que ir embora, tinha que correr. Mas quando tentei pegar minhas poucas coisas, Zé me bloqueou a porta, não com faca ou arma, mas com os olhos de quem já tinha perdido tudo. Não adianta fugir. Na primeira noite de lua cheia, você vai sentir o chamado, e o lobisomem vai te encontrar, onde quer que você esteja. Eu estava preso, preso à chapada, preso ao Zé, preso à maldição que se aproximava com os uivos da noite. A lua já estava gorda, quase cheia. Faltavam 3 noites para a transformação total. O ar estava pesado, cheirava a poeira e presságio. Não dava para dormir. Eu tentava manter a calma, respirar fundo, mas meu coração batia na garganta. Zé tinha sumido com o lampião e ficava no escuro, ouvindo. E eu ouvia com ele. Naquela noite os uivos não vieram de longe, vieram do quintal. Eu levantei num pulo, tropeçando no colchão. O som era gutural, um lamento que terminava em um grito de raiva pura. Parecia que o bicho estava cheirando a soleira da porta, farejando a madeira podre. Zé não se moveu, apenas murmurou: "Não olhe, não dê a ele o que ele quer." Eu estava grudado na parede, o corpo tremendo tanto que eu mal conseguia ficar de pé. O cheiro que senti antes, aquele fedor de carne crua e mato pisoteado, agora era sufocante. Era como se a criatura tivesse esfregado o corpo na nossa casa. Então veio o som que me fez gritar por dentro. Arran! Uma garra raspando a madeira da janela que ficava logo acima de onde eu estava deitado. Não era um arranhão rápido e superficial. Era fundo, intencional. A criatura estava tentando abrir o caminho lentamente. O vidro velho vibrava. Eu conseguia imaginar o tamanho da mão, a força por trás daquele movimento. Eu tinha que reagir. Procurei algo. A enxada? Não, estava na cozinha. Uma faca? Não. Peguei o que tinha. A pesada bota de couro que eu usava. Num impulso irracional de pânico, atirei a bota contra a janela, fazendo um barulho seco. O arranhão parou. Um silêncio súbito caiu sobre a casa, mais aterrorizante que o barulho. Eu sabia que ele estava lá fora, parado, talvez a poucos centímetros do vidro rachado, esperando. Eu prendi a respiração. Então, ouvi o som de respiração pesada, ofegante, do lado de fora. Não era o som de um animal cansado, mas sim de uma criatura que estava excitada, que tinha encontrado seu brinquedo. A respiração vinha em golfadas rápidas, quase humanas. E então, uma voz. Não um uivo, mas um sussurro rouco, feito de cascalho e dor. Eu não entendia as palavras, mas entendia a intenção. Era um chamado, um convite. Minha mente gritava que era o vento, que era a minha imaginação me pregando peças. Mas o Zé, na escuridão, respondeu: "Não ouve, moço, é a maldição te chamando." Para dentro da carne dele. "Não responde." Eu tapei os ouvidos com força, sentindo o suor escorrer frio pelas minhas têmporas. A respiração parou. O silêncio voltou, mas agora estava preenchido por um sentimento de vigilância extrema. Eu sabia que ele tinha ido embora, mas ele levou algo de mim. Ele levou minha paz. Naquela noite, eu entendi que o terror não vinha da morte iminente, mas da possibilidade de viver, mas não mais como eu. Eu estava sendo preparado para ser o próximo hospedeiro, e cada noite o lobisomem estava me desmantelando, pedaço por pedaço, para garantir que houvesse espaço para ele entrar. Eu me perguntei, o que o Zé faria se eu aceitasse? Ele me mataria para impedir a passagem? A dúvida era mais um fardo que me esmagava. 2 dias antes da lua cheia, a pressão era insuportável. Eu não comia direito, mal bebia. Zé estava irritado com a minha fraqueza. Ele disse que eu tinha que ficar forte para resistir, mas eu só conseguia sentir o peso do meu corpo, a exaustão. Pela manhã, Zé finalmente me mostrou algo.
Ele me levou para os fundos da casa, perto do chiqueiro abandonado, onde havia um pequeno porão coberto por uma laje de pedra. Ele tirou a laje com um grunhido de esforço. Lá embaixo, no chão de terra úmida, havia uma caixa. Não era grande, feita de madeira escura e pesada, amarrada com correntes enferrujadas e um cadeado antigo. "Tá vendo isso aqui, moço? É o que sobrou, o que ele não conseguiu levar." Eu perguntei o que tinha dentro. Zé olhou para os lados, nervoso, mesmo sabendo que não havia ninguém a quilômetros de distância. São as coisas que prendem o bicho. Lembranças. Coisas que pertenciam ao meu avô, que era o primeiro a carregar essa praga. Eu não posso abrir. Se eu abrir, eu dou mais força a ele. E C também não pode abrir, nunca. Ele recolocou a laje, mas o aviso ficou gravado em mim. O bicho estava lá fora, mas a raiz da maldição estava ali, no porão, debaixo dos meus pés. À tarde, a seca implacável da chapada foi interrompida por uma visão ainda mais seca. Eu estava buscando água no poço quando vi, no chão de terra batida, um rastro de sangue. Não era uma gota, nem duas. Era um caminho fino, contínuo, que saía da mata e vinha em direção à casa. Eu segui o rastro, o coração disparando. A trilha era irregular, como se a criatura estivesse cambaleando ou rastejando. No meio do caminho, o rastro engrossou e havia terra revirada, como se tivesse havido uma luta ou um repouso forçado. Pensei que o Zé tinha ferido o bicho na noite anterior, mas o Zé me disse que ele não tinha armas, só fé e ódio. O rastro de sangue parou na porta dos fundos, onde o lobisomem tinha arranhado a madeira. Olhei de perto. O sangue era escuro, coagulado e tinha um cheiro metálico muito forte, quase doce. Mas o mais perturbador foi o que encontrei ao lado da mancha mais grossa, um pedaço de osso branco e limpo, não maior que um polegar humano, mas curvado de um jeito estranho, como se tivesse sido arrancado de uma junta. Era um fragmento de algo vivo. O lobisomem tinha se ferido, talvez lutando contra outro bicho ou tentando forçar a entrada na casa. Mas a criatura estava perdendo pedaços. Isso significava que estava fraca ou estava ficando mais desesperada? Eu voltei para dentro mostrando o osso ao Zé. Ele o pegou com repulsa e o jogou na fornalha. Desespero. É a última noite dele na forma atual, moço. Ele está sentindo o tempo acabar. Ele tem que passar o fardo ou ele se desfaz. E ele escolheu C, reze, a lua. Cheia é amanhã, e ele não vai mais uivar de longe. Ele vai vir bater na porta e não vai ser para pedir licença. Zé começou a me preparar, não para lutar, mas para resistir à infecção. Ele me explicou que a maldição agia como um vírus na alma, primeiro corrompendo a mente, depois o corpo. O lobisomem não precisava me morder para me transformar. Ele precisava de contato direto, precisava me fazer aceitar a dor, o medo e o desejo de poder que vinha com a fera. A mordida é só o caminho mais rápido, mas você não vai deixar ele te tocar. Naquela noite, ele me deu uma garrafa cheia de uma bebida escura e forte, feita de ervas da mata. Era amarga e queimou na minha garganta. Para segurar a carne, para não deixar o bicho cheirar sua fraqueza. Eu bebi tudo, tremendo, enquanto preparava as armadilhas improvisadas, garrafas quebradas perto das janelas, cordas com sinos no quintal. O terror se tornou palpável. O Zé me fez prometer que se o lobisomem conseguisse entrar, se ele me dominasse, eu deveria fazer a única coisa que podia salvar a chapada da expansão do mal: matar o Zé. Eu não posso ser o hospedeiro de novo, moço. Se o bicho voltar para mim, ele nunca mais sai. A ideia de ter que matar aquele velho já castigado me revirou o estômago. Eu estava no limite do desespero. Na manhã da lua cheia, a tensão era tão alta que a gente mal respirava. O Zé sumiu por 1 hora, voltando com um jabuti nas mãos. Um animal pequeno, inofensivo. Ele o colocou no terreiro, olhando para mim com os olhos cheios de uma tristeza que eu não entendia. Você precisa ver o que você está enfrentando, moço. O bicho vai tentar te mostrar o poder.
Ele vai tentar te seduzir. Não caia. O dia passou lentamente, a sombra da noite se arrastando. Assim que o sol desapareceu e a lua, grande e redonda como um prato de prata, subiu no céu negro do Ceará, o uivo veio. Não um uivo, um rugido. Estava tão perto que parecia vir de dentro da casa. O som era tão forte que fez as telhas vibrarem. E então o animal de Zé gritou. Um grito agudo, de pavor absoluto. Eu corri até a janela, apesar do aviso do Zé. Vi apenas um vulto escuro, gigantesco, curvado sobre o jabuti. O som que se seguiu não era de estraçalhamento, mas de sucção. O lobisomem estava sugando a vida do animal. E então ele parou, ele se virou. Estava a uns 10 metros da casa, parado. Tinha pelo preto, denso, e o formato era bípede, mas as costas curvadas, a cabeça baixa, os braços longos demais. E ele me olhou. Os olhos não eram vermelhos, como na lenda. Eram amarelos, brilhantes, fixos, inteligentes. Ele não estava me vendo como comida, mas como um objeto de desejo. E então o bicho fez algo que me paralisou. Ele jogou o jabuti, agora vazio, para o lado e levantou a mão, a garra longa e curvada, e apontou diretamente para mim na janela. E no silêncio entre os rugidos, eu ouvi a voz na minha mente. Vem, eu preciso de você. O contato visual foi a pior parte. Ele não usou a boca, usou a mente. A voz dele era fria, antiga, oferecendo poder, oferecendo a chance de não ser mais vítima. Eu fechei os olhos e recuei, caindo de costas no chão de terra batida. Zé me puxou para a escuridão do canto da sala, tremendo. Ele está tentando entrar pela sua cabeça. Não deixe. Pensa na sua vida, moço. Mas o que eu podia pensar? Eu não tinha mais vida. Eu estava à beira de uma herança maldita. O uivo veio de novo, mas desta vez não era um chamado, era fúria. A criatura se ofendeu com a minha recusa. Um baque tremendo atingiu a porta da frente. A madeira gemeu. Outro baque mais forte. A porta rachou na altura da fechadura. Nós dois sabíamos que a porta não aguentaria mais um. Temos que ir para o porão, rápido! Zé gritou, rastejando para a laje de pedra. Eu agarrei o facão enferrujado que Zé me deu, minha única proteção, e o segui. Quando o terceiro baque veio, a porta explodiu em lascas e a escuridão lá fora foi rasgada pela forma gigantesca do lobisomem. Eu vi seus ombros largos preenchendo o vão da porta. Zé levantou a laje com um esforço sobre-humano. Entre! Eu me joguei no buraco escuro, caindo sobre a terra úmida. Zé caiu logo atrás e empurrou a laje de volta, selando o porão. Ficamos no breu, espremidos, ouvindo. O cheiro de carne crua e mato invadiu o porão através das frestas. O lobisomem estava dentro da casa. O silêncio era interrompido apenas pelos nossos corações batendo descompassadamente. Então, ouvimos os passos, pesados, lentos, quebrando as poucas coisas que restavam na sala. O bicho estava nos farejando. Eu prendi a respiração, sentindo o terror me afogar. Zé estava encostado na caixa de madeira, aquela amarrada por correntes, respirando um ar seco e quase histérico. O lobisomem parou bem em cima de nós. Pelo som, ele estava esfregando o corpo na laje de pedra. E então veio o cheiro. Não o fedor de bicho. Algo diferente. Um odor fresco, mentolado, como se estivesse tentando limpar o ar. Zé sussurrou, a voz quase inaudível. Ele está tentando te acalmar, moço. Ele quer que se abra a laje. Ele quer te convencer. Eu senti o calor da criatura através da pedra fina e então senti a pressão. A laje começou a se mover lentamente, sendo levantada por uma força descomunal. O feixe de luz da lua cheia, suja pela poeira, começou a entrar no porão, iluminando o terror nos olhos do Zé. Estávamos prestes a ser expostos. Zé agiu. Ele agarrou a corrente enferrujada da caixa, puxou-a com força e o cadeado cedeu com um estalo alto.
A caixa se abriu. Menta sumiu, o cheiro substituído por um odor de coisa velha, de terra e morte. A laje caiu de volta com um estrondo e o som de fúria do lobisomem no andar de cima foi ensurdecedor. O bicho tinha recuado, assustado pelo que havia sido libertado da caixa. Dentro da caixa não havia tesouros ou armas mágicas, mas sim uma coleção de objetos mórbidos. Um lenço de seda manchado de um sangue seco e marrom, uma mecha de cabelo grisalho amarrada com um barbante fino e no centro, apoiada sobre uma velha Bíblia, embolorada, havia uma faca. Não era uma faca de metal, era feita de osso polido, branco e amarelado, com uma ponta afiada e um cabo envolto em couro de cobra. Zé estava com os olhos arregalados, olhando para o conteúdo com horror e fascinação. É dele, a faca do meu avô, a arma que ele usou para tentar se matar antes da primeira transformação. O lobisomem lá em cima estava furioso. Ele batia as garras na parede rasgando a madeira. Zé me empurrou a faca de osso. Pegue, é a única coisa que pode ferir a carne amaldiçoada sem se quebrar. Mas você tem que acertar o lugar certo, moço. Não é o coração, é a nuca. O elo entre a alma dele e a criatura. Eu peguei o osso. Era frio e incrivelmente leve, mas o cabo parecia se moldar à minha mão. Naquele momento, a luz da lua cheia começou a filtrar pelo buraco que Zé tinha feito ao abrir a caixa. A luz atingiu o lenço manchado e eu tive uma visão. Não era uma memória, mas uma projeção. Eu vi o avô do Zé, um homem jovem e desesperado, amarrado em correntes numa cabana escura, tremendo e chorando. Ele estava lutando contra a transformação, implorando pela morte. Eu vi a fera se formar nele. Primeiro os olhos amarelos, depois o alongamento dos membros, a pele rasgando, a dor insuportável. E no meio da cena, eu vi a faca de osso sendo usada, não para matar o bicho, mas para arrancar um pedaço do próprio corpo do homem, numa tentativa falha de se libertar da carne contaminada. O terror não era mais só medo, era compaixão pela dor que o Zé carregava. E a criatura lá em cima não era apenas um monstro, era a dor transformada. O lobisomem nos localizou novamente. Ele parou de quebrar a casa e começou a forçar a laje, não com golpes, mas com uma pressão constante e crescente. O concreto rachava. Ele sabe que a faca está aqui embaixo, moço. Ele não vai parar, você tem que sair e encarar ele. Zé estava ofegante. Ele me deu a última instrução. Você não tem que matá-lo, moço. Você tem que resistir à entrada dele na sua mente. Se ele sentir que você não quer o poder, ele volta para mim e a gente termina isso de uma vez. A escolha era clara. Me sacrificar para que o Zé tivesse a chance de morrer, levando a maldição com ele, ou virar o próximo portador da fera. Eu senti o cheiro de menta tentando voltar, subindo pelas frestas, buscando me convencer. A laje estava quase cedendo. Eu me preparei. Respirei fundo, segurando o facão de osso. Não era mais sobre medo. Era sobre terminar um ciclo de terror que durava gerações na Chapada do Ceará. A laje explodiu. Pedaços de concreto e poeira voaram. Eu me levantei, ofegante, o facão de osso na mão. O lobisomem estava enquadrado na abertura do porão, a silhueta colossal contra o brilho da lua. Ele pulou. O impacto fez a terra tremer. Eu esquivei por reflexo, correndo para o lado. O Zé ficou para trás, ainda no buraco, gritando algo que eu não ouvi. O lobisomem não me atacou imediatamente com garras. Ele parou, respirando pesadamente, os olhos amarelos fixos em mim. Ele estava se comunicando não com palavras, mas com imagens na minha mente. O poder de correr pela mata na escuridão, a força de esmagar o que me ameaçava, a liberdade de ser a fera. Ele estava me oferecendo o fardo como um presente tentador. Eu senti uma atração física, um desejo de aceitar a força, de parar de ter medo. Mas eu apertei o facão de osso, lembrando do Zé, da dor do avô. O lobisomem avançou, não para me morder, mas para me segurar, para forçar o contato pele a pele. Ele
Queria a transferência. Eu gritei e balancei a faca. Acertei o braço dele. O osso cortou a carne densa como se fosse manteiga. O lobisomem soltou um rugido de surpresa, não de dor. Sangue escuro jorrou no chão do porão. Ele recuou um passo. Eu aproveitei a chance e corri saindo do porão, pisando na sala destruída e correndo para fora da casa em direção à mata seca. Zé gritou: "Anuca! Anuca, moço!" Eu corria sem olhar para trás, ouvindo os passos pesados da criatura logo atrás de mim. Lobisomem era rápido, mas eu estava desesperado. A mata estava escura, cheia de espinhos e pedras. De repente, eu senti o cheiro de menta vir com mais força, e a voz na minha mente ficou mais insistente, quase me forçando a parar. Eu tropecei, caindo de joelhos no chão. O lobisomem estava sobre mim em um instante. Ele não usou as garras. Ele me agarrou pelo pescoço com uma mão imensa. Não estava me sufocando, estava me imobilizando, me forçando a olhar para os olhos amarelos. A voz dele era um grito silencioso dentro da minha cabeça. Aceite, seja livre, seja eu. Eu senti algo entrar no meu corpo, uma frieza que não era da noite, mas da podridão espiritual. Eu estava sendo invadido. A única maneira de parar era causar dor nele, não física, mas no ponto da maldição. Com o último resquício de força, eu girei o corpo, forçando o facão de osso para cima. Eu não mirei no coração, mas instintivamente mirei na base do crânio. O osso perfurou a pele grossa na nuca, bem onde a coluna se encontra com a cabeça. O lobisomem não gritou. Ele estremeceu, o aperto no meu pescoço relaxou, o brilho dos olhos amarelos se apagou. E a criatura, essa manifestação de terror de séculos, se desfez. Não em sangue ou carne, mas como uma marionete com os fios cortados. O corpo pesado desabou em cima de mim, me esmagando contra o chão duro. Eu estava coberto de pelo negro e do sangue fétido. E então ouvi o grito. Não era o lobisomem, era o Zé, vindo da casa. Um grito de dor lancinante, libertação e de morte. Eu fiquei debaixo daquele corpo por um tempo que não sei medir. O peso era real, a carne fedorenta era real. Mas o medo tinha sumido. Não porque eu tinha vencido, mas porque a ameaça tinha mudado. Quando consegui me arrastar para fora da carcaça, senti um formigamento nos dedos, uma força nova, um instinto que nunca tive antes. A lua cheia pairava sobre a chapada. Olhei para a casa. O grito do Zé tinha sido o último som humano daquela noite. Eu voltei correndo. Encontrei o Zé ainda no porão, escorado na caixa aberta. A nuca dele estava intacta, mas o peito estava imóvel. A maldição, ao ser forçada para fora da forma do lobisomem pelo facão de osso, tinha voltado para o seu hospedeiro original. Zé do Mato, finalmente, tinha morrido em paz, levando a fera consigo. Mas eu sabia que não era o fim. Eu tinha usado a faca de osso, eu tinha derramado o sangue amaldiçoado, e eu tinha sentido a entrada, aquele frio na alma, antes de reagir. Eu tinha interrompido a sucessão, mas não a tinha evitado completamente. O facão de osso ainda estava em minhas mãos. Lavei-o com a água do poço e a água fervia. Naquela manhã, eu não senti mais atração pela força da fera, mas senti o chamado da chapada, um dever silencioso de vigiar. Eu não me transformei, mas algo em mim mudou. Meu olhar estava mais fundo e eu conseguia sentir o cheiro da chuva que não vinha a quilômetros de distância. Eu me tornei o novo guardião, não da maldição, mas do mistério. Eu enterrei Zé perto da casa e queimei a carcaça do lobisomem, o cheiro de carne queimada subindo até o céu azul do Ceará. Peguei minhas poucas coisas, mas deixei o facão de osso. Ele estava agora sob a laje na caixa de correntes. Eu não fugi. Eu fiquei. Eu vivo aqui, na casa do Zé. Eu cuido da roça, observando as noites de lua cheia. Eu não uivo, mas eu sinto a pressão da escuridão.
Às vezes, quando a noite está muito silenciosa, eu pego a enxada e cavo ao redor da cerca, sentindo a terra. Eu sei que a criatura não está mais solta, mas ela está suspensa, está esperando, está dentro da terra, talvez dentro da caixa, talvez dentro de mim, no canto mais escuro que eu ainda não encontrei. Eu virei o vigilante da chapada, eu virei o que não é gente, nem bicho, eu sou o que sobrou da maldição do Zé. E toda noite, quando o sol se vai, eu me sento na cadeira de balanço sem lampião e observo o escuro. Eu espero e rezo para que o próximo viajante em busca de um bico nunca chegue perto o suficiente para sentir o cheiro do medo na brisa seca do Ceará. O que vive na Chapada, afinal, não é um bicho, mas uma necessidade. E eu sou a única coisa que está entre o mundo e essa fome. Durma bem, se conseguir.